Voltei. Ver se a gente consegue uma conexão melhor agora. Estou no 4G. Vamos voltando, pessoal. Vamos voltando que vai dar certo. Todo mundo voltando. Vamos lá. Agora vai dar certo, hein? Me mudei de celular. Não, eu até comprei um celular novo, porque eu tô achando que o meu não tá legal, mas ainda não chegou. Ah, pode ser, né? A gente não, essas coisas de internet, tudo isso também tem a variação do tempo, né? Ou tá É, chovendo e aí já complica tudo. Mas agora é. vai. Agora Agora vai. vai, agora vai. Leila, vamos falar. Entrou aí a Ana Miranda, que é a atriz, ela foi minha aluna lá na Estácio e é doida por você, apaixonada por você. Ah, eu também sou doida pela Ana. Nos conhecemos no Nós do Morro. Oi, Ana. Isso. Aí eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho com o Nós do Morro, que aí envolve mais a parte do teatro propriamente dito, né? Que é uma É. preparação diferente, ou pelo menos em alguns aspectos diferentes do audiovisual. Ah, Né? E eu queria que você é. contasse um pouquinho da sua experiência no Nós do Morro. O Nós do Morro eu tive com o Nós do Morro uma experiência única. Agora está parado com essa pandemia, com essas Uhum, crises todas financeiras, né? E uhum. eles estão lá lutando para manter o Nós do Morro, estão fazendo até uma vaquinha. Eu Quem vi. puder ajudar no Insta do Nós do Morro tá lá, porque é um trabalho excepcional. Então, o Nós do Morro era uma escola, né? Uma escola de teatro para as pessoas lá do Vidigal, pessoas que não têm acesso, que é muito difícil elas terem acesso a um curso de teatro Uhum. e a peças de teatro. Então, o que a gente fazia? Cada turma montava uma peça de teatro que a gente estudava o ano inteiro e no final do ano essa peça era montada para a comunidade. Gente, que bacana. E só peça masterpiece, né? Brasileira, estrangeira, e a gente fazia todo um trabalho com um apoio, né? Não era só voz, né? Tinha o diretor da peça que fazia todo o trabalho de interpretação, tinha corpo, tinha canto, tinha música, tinha estudo da dramaturgia da peça, Um tinha trabalho muito bacana. música, percussão, sabe? Tudo que envolvesse a montagem da peça. E eles ainda participavam de tudo. E aí, eu acho esse trabalho fantástico, porque é a fonoaudióloga inserida Uhum. na trupe de teatro. E a gente, o tempo inteiro, trabalhando junto com toda a equipe para E, aquela peça. e E aí aí, o fonoaudiólogo também tem que ter esse conhecimento da dramaturgia, né? só tem. Eu sempre falo, né? Toda a formação acadêmica, né? Você não sai com a formação completa em nenhuma profissão. Uhum. Você tem que complementar. E eu acredito que, ainda mais com as mudanças de tudo nos tempos atuais, todas as profissões, você tem que estar o tempo inteiro se atualizando, estudando e tudo. E a voz é que nem a medicina, você vai se Uhum. especializando, né? Quando eu me formei, não tinha especialização em voz, né? É uma coisa mais ou menos Não recente, porque tinha. quando eu fiz também ainda não tinha a prova do título de Não, eu especialista. também não. Eu fiz o curso do Cefac. Eu também. E aí você tinha o título, né? Eu até podia ter o título por exercer já a profissão, mas eu quis me atualizar e fiz o curso. Então, quer dizer, a gente tem que se especializar. E Sim. para essa parte, eu acho que nem o curso de especialista da voz prepara.
Então, É porque é muito específico, é né? muito específico. Então, eu estudo muito dramaturgia. Eu estava até agora assistindo o concerto e que estava acontecendo em Paris, porque hoje é o 14 de julho, 14 de É a queda julho, da Bastilha. a queda da Bastilha, um concerto lindíssimo de música, de balé, de coro, vários estilos. Então, eu acho que o fonoaudiólogo tem que se preparar, porque ele tem que entender da linguagem, né? Porque não adianta a gente chegar só com a nossa linguagem técnica Não, e com o que é ideal, que a gente tem que adaptar à realidade do é, ator, né? exatamente. E eu acho que se você se atém às técnicas vocais sem adaptá-las para a arte da dramaturgia, você ajuda, mas você pode ajudar mais, entendeu? Se Uhum. você entrar nisso tudo. Eu sempre falo, né? Primeiro tem que entender quem é esse personagem e qual é a E função dele dentro da história, que nem nós na nossa vida. exatamente. Nós É, falamos de acordo com a nossa história, né? Com o nosso texto, nosso roteiro. com quem a gente está falando vai interferir também. Exatamente, exatamente. E teve muita resistência dos atores quando você começou, quando chegou um fonoaudiólogo para trabalhar a voz deles? Ou hoje em Olha, dia ainda tem alguns que ficam meio receosos ou não? olha, no início, por exemplo, assim, Nós do Morro, tá? No Nós do Morro, eu trabalhei com adolescentes. Por acaso, até eu estava conversando com um ator do Nós do Morro que eu conheci criança. E ele me convidando para fazer uma live. Eu vou fazer uma live na sexta-feira do Nós do Morro, entendeu? Que legal! Muito legal. E ele conversando comigo, e aí ele falando, né? Como eu era paciente, eu achei tão fofo. Ele falando, ai, você, eu tenho uma memória de você, porque a gente era tão levado. A Mas gente não... adolescente. E eles tinham 10 anos, Ai, assim, muito entendeu? pequenos. Muito pequeno. E eles não tinham noção, né, das coisas. E eu e a Isabel e outras fonos que trabalharam comigo lá, a gente ia, né, seduzindo todo mundo para o trabalho da voz. Os adultos, por exemplo, Ana Miranda. Ana Miranda era perfeita, ainda me ajudava horrores, né? Porque ela já era uma atriz com consciência. Agora, em outros lugares que eu trabalhei, muitos atores não tinham tanta consciência da importância do trabalho com a voz, acho que até por desconhecimento, e da fonoaudióloga, o que a fonoaudióloga podia ajudar. E no início da minha vida profissional, ainda tinha o preconceito dos diretores. Em parte, eu faço meia-culpa, porque muitas fonoaudiólogas reclamavam de tudo que a dramaturgia pede da voz do ator. A Glorinha, eu agradeço ter conhecido a Glorinha estudante, porque ela já abriu a cabeça da gente, entendeu? Então a gente não ia para atrapalhar, a gente ia para ajudar. Mas muitos diretores olhavam meio assim. Às vezes os atores levavam a gente, porque eles já gostavam, apresentavam para o diretor. Agora, hoje em dia, eu acho que a mudança é muito grande. Hoje em dia, eu ouso dizer que está na moda ter sua fono. Que cada um tenha a sua fono para preparar a sua voz. Exatamente, está na moda. Aí tem pessoas que falam, não, você é minha fono, aí apresenta a minha fono. É minha fono. Eu me sinto o máximo, eu sou sua fono, né? Porque... Mas já tem uma consciência maior mesmo, já. As produções, inclusive, acho que todo cinema, televisão, teatro, eles pedem um preparador vocal, né? Com certeza, cantor, né? Então, hoje em dia, quase todas as peças, né, teatrais que tem dinheiro ou que tem uma fono amiga que trabalha por amor, tem fono. Né? As televisões todas,
As televisões todas têm no jornalismo. No jornalismo. Tem na Começou pelo dramaturgia. jornalismo, né? A fonoaudiologia dentro da TV. Não sei assim tão claramente. Assim, a Glorinha começou no jornalismo, mas ela já logo trabalhou com a parte de dramaturgia e teatro, né? Que ela trabalhava bastante em teatro, né? Quando você pega um ator que você já trabalhou com ele no teatro e aí é chamado para fazer a preparação vocal para uma novela, você observa a diferença nesse ator na hora de construir para a televisão? Um pouco de dificuldade ou não, ou mais facilidade, vindo da escola do teatro? Olha só, não é uma receita de bolo. Então, eu vou usar uma observação minha mais numérica. O que eu quero dizer? A maior parte dos atores que fazem só teatro e vão para a televisão, eles têm uma dificuldade, né? Porque, falando assim, muito, simplificando muito, teatro é mais, televisão é menos, né? Mas vamos dizer, volume da voz. Claro, no teatro você tem que falar muito mais alto, na televisão tem microfone. Então tem umas coisas assim que às vezes os atores não se adaptam. Gestualidade, né? Essa relação com a câmera. Porque na televisão, no cinema, o ator tem que se relacionar, se posicionar para a câmera. No teatro é para a plateia. Então, é totalmente diferente, né? E vice-versa. Tem muitos atores nesse mundo contemporâneo que começam na televisão e depois vão fazer teatro. Agora, o que eu observo de síntese? Não sei você, mas eu observo que o ator de teatro, né, ele aprende o ofício da dramaturgia. E aí, quando ele chega na televisão, ele tem que adaptar. Na televisão, o ator tem que fazer um trabalho diferente um pouco, né, daquela interpretação que você aprende no teatro, que na televisão você ensaia pouco. Você, né? Então, assim, eu acho mais fácil um ator de teatro se adaptar na televisão do que o de televisão se adaptar no teatro. A televisão tem a câmera, tem uma opção de coisa que dá para enganar. No teatro, meu filho, é lá. Entendeu? E no teatro não dá para assim, esqueci o texto, pode repetir? Não, exatamente. Direto, exatamente. né? Temos temos o exemplo da nossa grande atriz, Glória Pires, né? Que começou na televisão e tudo, mas eu penso assim, a Glória Pires foi criada numa coxia. Não dá para comparar. E a Glória Pires é excepcional, excepcional. Agora, os atores que trabalham comigo, que são de televisão, eu sempre falo, faz teatro, experimenta fazer teatro, porque eu acho que o ofício, né, do teatro, o ofício do ator no teatro, é ali que ele aprende. E o teatro é o mais antigo, né? Sim. Sim. O teatro é o mais antigo. E aí a gente já trabalhava com a ressonância da voz lá nas máscaras, lá no teatro grego. Já se trabalhava com voz sem saber, vamos dizer assim, né? Sem uma técnica específica, né? Foi se desenvolvendo ali. Eu acho até, Denise, que eles tinham, inclusive... Não, Carla, Denise é minha mãe. Eu confundi com a sua mãe, que eu hoje lembrei da sua mãe. Desculpa. Mas é uma honra. Não tem problema nenhum. A mãe, né? A mãe da Carla também é fono. Também é fonoaudióloga, exatamente. Isso aí. E minha amiga. Então, na Grécia Antiga, no teatro grego, a voz era o principal.
Não tinha Uhum, cenário, não tinha, né, figurino, era todo mundo mais ou menos igual, com a máscara, que não era tão uhum. diferente assim. Eu adoro isso, né, essas culturas, mas que ajuda a gente a entender. Tinha o buraquinho da máscara chamado person, da onde vem Para poder sair a... personagem, personalidade, né? Vem tudo do som. Olha a importância do som, né? E na oratória O dos trabalho é gregos, fantástico. a fala era super importante. Os manuais gregos de oratória são fantásticos. Fantásticos. Eles têm tudo É, ali, né? e uma acústica que não era favorável, né? E tinha, sei lá, 3.000, 5.000 pessoas assistindo aqueles É, espetáculos, né? É, eles tinham que confiar no teatro, que era feito de uma maneira que o som subia, né? Mas não Uhum. era isso. Agora, para esse som subir, tem que ser bom. Não é qualquer som que sobe, né? Então, e É, longe. E eles ficavam longe da essa plateia. questão também da, sim, da plateia, né? E às vezes tinham espetáculos que eram quase celebrações, né? Duravam dias até, as pessoas ficavam por Exatamente. ali. Né? A história do teatro grego é muito bacana e o desenvolvimento das técnicas, tudo de uma maneira intuitiva, né? E Com certeza. hoje em dia ajuda a gente a preparar o nosso Claro, trabalho. claro. Eu né, sou uma fonoaudióloga, né, que eu das mais antigas, né? Eu brinco que eu sou dinossauro. Agora, quase todo curso que eu vou, eu sou uma das mais velhas. Se não a mais velha. Minha mãe Então, também fala que ela é fonossaura. exatamente. Então, eu tenho uma vivência, né, de anos, né? E realmente a fonoaudiologia deu um salto, Uhum. né, em matéria de uma porção de pesquisas, em matéria da gente entender as técnicas, né? Mas assim, Uhum. a essência do trabalho é a mesma. É a mesma. É O que verdade. mudou são as linguagens, né? O que Uhum. mudou são os veículos, né? Tem televisão e as câmeras mudam e os aparelhagens e não sei o quê, e a internet, não sei o quê. Você vê E agora na agora tem o pandemia. celular também, né? Pois é, tem a dramaturgia no computador, né? Tudo no celular e tudo. Então, o que muda é isso, mas eu penso, né, que a essência, né, do trabalho, ela é a mesma, né? Então, a E é voz um trabalho humana, muito bonito, né? eu sou apaixonada, né? Eu acho um Você trabalho bonito. extrai de dentro da pessoa toda a emoção, né? Tudo que É, está ali para transbordar no personagem. É muito bacana. Às vezes os atores me agradecem, né? Ah, você, né? Obrigada por tudo que você fez, não sei o quê. E eu agradeço, falei, eu agradeço você de compartilhar comigo o teu processo, que é uma coisa que me emociona profundamente. É eu ver o É. processo de cada ator naquele trabalho, né, do nascimento das personagens e acompanhar o ator no processo dele na vida, né? É muito bonito. E Isso dá é bem. um sentido para a vida muito, muito profundo e que alimenta o coração. A gente não fica com vazio, né? Para que serve o meu trabalho? O que eu estou fazendo aqui, né? Não, e você ainda tem aquela questão que muitos profissionais ficam meio que escondendo o jogo, porque não querem perder o seu campo de ação, mas você ensina tudo que você sabe, Tudo, você passa tudo, tudo na prática, né? tudo. E isso é muito bacana, porque Aí, quem está começando vai é, aprendendo e vai fazendo, né? é, Isso é o mais legal de tudo, né? Ter esses é isso. profissionais que compartilham com a gente, né? Pois é, eu gosto muito da filosofia budista, da psicologia budista, e um dos fundamentos do budismo é você compartilhar.
é você somar. Porque a gente pensa que se você dá, vai tirar de você, mas não é. Quando você dá, você vai ganhar mais, você vai trocar e não acaba. Agora, se Você você está não... multiplicando, né? Com certeza, e é um dos princípios do Nós do Morro, a multiplicação, né, das pessoas que trabalham. A gente só falava que realmente o trabalho do fonoaudiólogo, né, a gente orientava que para fazer um bom trabalho de voz tem que ser uma pessoa preparada, né, como fonoaudiólogo, né, para poder cuidar bem da voz dos atores. Mas assim, é você para um jovem fonoaudiólogo, né, você passar tudo que você sabe para ele, já a partir dali ele vai chegar muito mais longe, né? Então, quer Sim, dizer, eu sim, não e vai, consigo. Eu não consigo. espalhando as sementinhas. Claro, claro. E olha, já posso te dizer que eu recebo em troca, né? Por exemplo, o nosso encontro hoje aqui, a gente começou a live falando há quanto tempo que a gente se conheceu e tudo, né? E aí É você agora verdade. fazendo essas lives maravilhosas, convidando pessoas, você me convidou. Não é bom isso? Claro, Eu acho. lógico. Mas eu Se acho eu tivesse ótimo. E sido essa antes. ideia surgiu justamente. Mas essa ideia surgiu até por isso. Os meus alunos, eles ficavam, né, ainda mais preso na tela do computador, né, a gente dando aula de voz online e tendo que É, adaptar tudo. Eu falei, gente, vamos buscar então profissionais para a gente conversar e trocar experiências, né? E aí me veio essa ideia. Eu falei, nossa, eu conheço tanta gente legal, vamos trocar, passar para esse pessoal informação da prática mesmo, né? Da vivência. E você faz um trabalho excelente com sotaques também, né? Neutralizou o sotaque dos portugueses, do Ricardo Pereira e do Paulo Rocha também, né? Paulo Rocha também. E é muito difícil esse trabalho com sotaque. Como é que eu vou te explicar, né? Para cada pessoa, né? Para o ator, né? Ele tem que se abrir. Ele tem que se abrir. Para mim é a primeira parte do trabalho. Então, eu inclusive falo sempre com eles: ninguém vai perder seu sotaque, vai ganhar mais um. Porque o seu de origem ninguém tasca. Ele está lá. E nem precisa. Né? Quer dizer, o Ricardo Pereira, o Paulo Rocha, não pode mais falar que nem português de Portugal. É Não. quando encontrar com Ganha a mais família, um. quando tiver. Ganha mais. Agora, precisa ter observação, tem que estudar muito, sabia? Assim, a parte toda de linguística, de fonética, porque a gente tem que estudar para passar para eles tudo mastigado e simples. Porque como é que uma criança aprende a falar? Ouvindo e repetindo. Então, por exemplo, né, algumas palavras em português de Portugal, né, são abertas. E aqui é fechada. A maioria das palavras aqui são abertas, mas tem umas que é o contrário. Até tem umas regras fonéticas. Mas a regra fonética é tão complicada e a pessoa vai decorar, bom, quando o A estiver na sílaba pré-átona, da consoante nasal, você fala assim, ninguém. Então eu falo sempre para eles, faz lista e decora. Né? Então faz lista e decora, porque então isso que precisa uma dedicação muito grande, né? E na minha prática, todos os atores, e principalmente os portugueses são de uma disciplina louvável, sabe? Eles fazem tudo, eles se dedicam e tal. E os atores que se dedicam, eles conseguem sucesso. Tanto que às vezes as pessoas, nossa, o seu trabalho, como você falou, eu digo que é da dupla. Sou eu e o Ricardo, eu e o Paulo, e eu, cada ator que trabalhou comigo. Porque a dupla é que é o segredo. Não adianta nada eu apontar coisas e a pessoa não faz. Ah, é verdade. Não. Né?
Tem que que nem ter. criança. Criança pratica o tempo inteiro até ela dominar aquilo. E o processo do sotaque de aprender uma língua é quase que repetir, né? Os passos que a gente fez quando aprendeu a falar. Agora, eu procurei no meu trabalho de sotaque me basear no aprendizado da linguagem da criança e facilitar as coisas para os atores para poder ir rápido, né? Porque se você fica estudando um monte de regra, um Sim. monte de coisa, um monte de palavra, a lista de palavras eu vou fazendo com eles. A lista da vida deles. O que ele vai usar também, exatamente. E o que ele né? repara E se demora muito, eles já começam a ficar ansiosos, né? Então você tem que dar uma coisa já que ele tá vendo o resultado, né? Claro, e nos personagens, a gente estuda as palavras do texto dele, as expressões do texto dele, entendeu? Então tem que ser prático. Não adianta eu estudar, né? Que a gente tem a ideia que assim, o sotaque português é super difícil assim, de neutralizar, porque tem portugueses que moram há 40 anos no Brasil e você percebe bem carregado, né? E aí, quando o ator consegue então, adquirir o novo sotaque, né? O nosso carioquês, no caso, é que é o escolhido. Mais ou menos. Mais ou menos. Quando eu comecei a trabalhar na Globo, alguns diretores pediam para mim, faz ele falar que nem um carioca. Eu nunca fiz isso. Porque eu acho que a única profissão que tem que aprender a neutralizar o seu sotaque. Seja ele de onde for, de São Paulo, do Rio, que são os grandes centros. Não pode ficar falando com sotaque carregado carioca. Então, o ator precisa dar essa neutralizada, entendeu? Mas eu quero fazer uma observação sobre o que você falou antes do português, né? Eu tenho um amigo que quando eu comecei a trabalhar, que é português, casado com uma amiga minha e tal. Eu morei em Portugal, então eu sou amiga deles desde lá de Portugal, quando eu morei. E aí ele falou para mim assim, Leila, você agora fica fazendo os meus patrícios falarem português do Brasil, brasileiro, como eles chamam, e você nunca me ajudou, você nunca falou assim, né? Aí eu falei para ele, vem cá, e você quer? Você tá afim? Ele falou, nunca. Eu não quero perder meu sotaque. Então nem adianta. Então, o segredo é querer, né? E aquilo tem um sentido na sua vida, né? Agora, eu acho mais difícil o brasileiro fazer um bom sotaque de português de Portugal. Os portugueses conseguem melhor, na minha prática. Eu acho bem difícil. A Ana Miranda perguntou se o sotaque de Belém é muito difícil de suavizar. Não é nenhum sotaque é difícil de suavizar, entendeu? Depende, isso que eu tô te falando, do desejo da pessoa. E o sotaque de Belém, que é o dela, é lindo, né? Eu também acho, não vejo Eu acho muito bonito, mas tem que suavizar. Porque se a personagem não for, né, desse sotaque, tem que suavizar. Meire Moreno está dizendo que você é uma grande profissional e que teve a honra de trabalhar com você na primeira novela que você fez na Globo, O Amor Está no Ar. Foi! Muito, Meire! Muito bom te encontrar aqui! Muito bom! Foi mesmo! Foi um trabalho muito legal e o primeiro que eu fiz na Globo em 1997. Nossa, tem tempo. E foi um trabalho que a gente adaptou, um trabalho de teatro, que eu até nem complementei o que você falou do trabalho do Nós do Morro do teatro, né? Que lá eu trabalhava o ano inteiro. E numa peça comum, a gente trabalha uns 3 meses, né? Antes da estreia da peça, algumas mais tempo, mas 2 a 3 meses. Então, você acompanha o ator esse período com aquele mesmo texto, né? Você vai crescendo, ele vai crescendo nas tuas mãos ali, né? Não, e o texto é aquele, não muda. Não vai mudar. Novela, não.
Novela, você tem que fazer uma preparação para um texto que vai mudar e às vezes você até nem está mais o tempo todo que a novela está no ar trabalhando com os atores, entendeu? E nessa novela, O Amor Está no Ar, que o diretor era o Inácio Coqueiro e o Wolf Maia era o diretor-geral, a gente fez um trabalho parecido com uma preparação de teatro. A gente trabalhou 2 meses antes com os atores, né? Com os protagonistas. Vocês pegam personagens... E quando você pega personagens assim que mudam de rumo, então você trabalha aquele ator porque o personagem dele tem aquela característica, aquele perfil, então, e de repente no meio da história ele muda tudo. O fonoaudiólogo ainda está lá dentro, ou ele vai ser chamado de novo, ou o ator vai se... Olha, tudo pode acontecer. Às vezes a gente volta, porque a novela deu uma mudada, aí a gente volta para ajudar os atores. Que às vezes a gente está em outra, né? Às vezes eu estou trabalhando na preparação de uma novela que ainda está se preparando para começar a gravar, aí eu trabalho com atores de outra novela que eu já trabalhei, mas que deu mudança, né? Isso acontece sim. Agora, meu argumento para isso, a gente não muda na vida, então os personagens também podem mudar. A gente tem que criar só a verossimilhança, né? E às vezes tem mudanças que acontecem nas novelas que tem a ver com uma série de outras coisas. E o ator tem que se virar para tornar aquilo, né, acreditável, né, com verossimilhança. Porque as pessoas comprem a ideia. Exato. Estamos com esse desafio enorme agora, com essas novelas todas, as 2 novelas da Globo e outras das outros canais, e pararam, né? Paradas. E aí, como é que vai ser essa volta? Eu estou, assim, muito curiosa para ver como é que vai ser, porque realmente é um desafio, eu nunca vi isso na minha vida. Os atores param 4 meses e aí tem que voltar ao tom daquele personagem do último capítulo que ele deixou lá gravado. Pois é uma complicação, né? Agora, uma coisa que eu acho importante da televisão é quando você faz uma peça, até um filme, uma série, né? Você tem a fechada, né? Então você tem o percurso do seu personagem. Quando você trabalha na televisão, você tem que criar um bom trilho. Porque você não sabe direito até onde que aquele trem vai, como que ele vai, né? Mas se você criar um bom trilho, e às vezes simples, não pode complicar muito, entendeu? Não pode botar muitas características na cabeça do ator, porque você não sabe direito. Porque uma pessoa, né, ela pode ter um propósito na vida dela, né? E depois ela muda. Agora, e os personagens podem ser assim também. E agora, se você cria uma porção de coisas que provam que ela não mudará, aí fica complicado, né? Que aí a mudança você já não vai acreditar. Fecha a possibilidade. Fecha a possibilidade, né? Então a gente tem que ter um trabalho na televisão, é essa coisa mais com resiliência, né? Mais flexível, né? Agora, eu gosto muito quando eu posso ficar a novela inteira. Agora, a novela Bom Sucesso, eu fiquei a novela inteira. Ai, que novela linda! Aí é uma delícia, porque o trabalho muda, sabe? O trabalho muda, mas... Vai da preparação, depois na preparação você vai só com o cuidado para manutenção dele. Para manutenção, para as mudanças dos personagens, para os atores que entram com seus personagens novos, né? Então, é muito bom. É muito bom você acompanhar o processo todo da novela, né? Mas eu entendo que às vezes não pode, né? Às vezes não tem condição. E você já trabalhou com preparação de criança também, né? De atores, mirins. E aí, muito difícil? As crianças são fáceis de serem moldadas, mas elas têm a consciência do que elas estão fazendo ali, naquele meio? Por que elas precisam do trabalho da voz? A criança, ela tem, inclusive, ela brinca muito melhor que um adulto. Então, ela se entrega numa brincadeira muito melhor.
Uma das maiores dificuldades que a gente tem com criança é quando ela é moldada e ela fica na forma, sabe? E ela fica fazendo aquilo tudo sem deixar a espontaneidade dela vir para agradar o diretor, agradar a mãe, agradar não sei o quê. Aí que ela fica toda, né? Agora, eu gosto de acompanhar a criança, porque e ela tem um raciocínio cênico, sabe? Porque ela sabe brincar. Então, ela brinca com uma verdade incrível, né? E detalhe, eu explicando, eu brinco, chamo as cordas vocais de nome, Lalá e Lelé, que moram aqui, e não sei o quê, e a Lalá e a Lelé não podem, quando você grita, uma dá um encontrão na outra, elas ficam machucadas e não sei o quê. Eles fazem tudo direitinho. Que bonitinho. É muito bonitinho. E eu trabalhei no Gente Inocente durante Eu me lembro 2 anos. Durante 2 anos. Raros dias, mas aconteceu de terem 200 crianças no estúdio. Porque tinha os balés, tinha o elenco fixo e tinha os balés. E lá eu aprendi muito sobre criança. Primeiro, que tem crianças que amam de paixão aquilo. Elas amam, é a vida delas, né? Então elas se entregam, elas querem fazer aquilo, elas aguentam aquilo tudo. Elas aguentam tudo. Para elas está tudo maravilhoso. Tem crianças que vão porque a família leva, né? Mas mesmo essas crianças que queriam estar brincando, se você vai brincando junto com elas, né? Eu acho surpreendente, entendeu? Sotaque com criança não é tão complicado assim. Porque elas estão na imaginação, né? No mundo da fantasia ainda, né? E o cérebro é fresquinho, imita tudo, imita tudo. Eu trabalhei... Uma plasticidade maravilhosa. Nossa, maravilhosa, maravilhosa. Agora, eu amo criança, né? Eu sempre gostei de criança. Então, eu pensei que você, uns 50 anos, você não vai mais poder trabalhar com criança. E eu adoro trabalhar com criança. Adoro. Agora eu fico na área de voz, não mais aquela área clássica da fono. Mas eu gosto muito de trabalhar com crianças e acho possível. Eu acho só que tem que se tomar muito cuidado, porque realmente, quando você põe uma criança numa novela, é agrado certo. Um anúncio com criança. Tal. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque não é natural para uma criança ter a mesma carga horária de um adulto. Agora está tudo muito cuidado, tem que estudar, a carga horária é pequena, não pode ser aquela carga horária maluca que grava 1h da manhã. Né? Agora está tudo muito mais... Não, agora não pode... Eu me lembro que eu te perguntei há um tempo atrás, a minha filha devia ter, há um tempo não, bastante tempo, porque a minha filha devia ter uns 6, 7 anos, ela está com 15. Falei, o que você acha de botar no teatro e botar em agência? Aí você falou para mim, olha, ela precisa trabalhar? Eu falei, não. Então bota ela no curso de teatro, deixa ela aprender, deixa ela crescer. E eu fiquei com aquilo, eu falei, tem razão, não precisa botar agora nesse momento, né? Porque era pesado, era tudo muito pesado. Né? Eu fiz isso com as minhas 2 filhas. Né? A Lorena queria trabalhar no Gente Inocente, queria não sei o quê, e eu falava para ela, calma. Mas ela sempre fez curso de teatro. Na escola que elas estudavam, elas montavam peça que elas sempre gostaram. Mas é muito diferente do que a responsabilidade de gravar. Agora, eu aprendi também que tem crianças que amam. Tem aquelas que estão ali... Principalmente as que não mudam vocal, né? Quando eles estão passando por aquele período para entrar na adolescência, que a voz começa a mudar... Eles ficam meio fora de alguns papéis, né? Ficam meio de lado. Isso pode acontecer também, né? Diminui o número de personagens, né?
É complicado, mas eu sempre que eu trabalho com eles, eu sempre falo para eles assim, o mais importante, até se tiverem crianças ouvindo a live, ou pais de crianças, o mais importante é estudar. Porque se você quer falar bem, você tem que estudar. Tem que armazenar a palavra na cabeça. Porque senão vai saber falar, não, sim, tá bom, foi legal. Não é? O decorar é até fácil, né? Perto do trabalho mesmo que tem que fazer, o decorar é mais decorar fácil. é o último. Decorar é o último, né? E quando você prepara os atores para uma peça ou para determinado personagem, nessa fase, antes do decorar, mas acho que aí no teatro é mais fácil de perceber isso, porque é o que você falou, é o texto já fechado, você já sabe tudo que ele vai falando. Nessa preparação de texto, você trabalha essas questões, né, de marcar o texto mesmo ou vai deixando que o ator vá propondo, né? Porque tem alguns trabalhos, né, que mostram, que ensinam a marcar texto com pausa respiratória, ênfase, tudo. Funciona para alguns atores, para outros não. Quando você pega assim, uma peça, que eu acho que isso no teatro é que é mais comum também, né? Mas você sabe que em televisão também? Também, mesmo com aqueles textos salpicados? Também. Agora, a Júlia Gunn, que eu adoro a Júlia Gunn, ela foi no Nós do Morro dar uma palestra que ela esqueceu, mas eu não, o que ela falou. E a Júlia Gunn falou para os atores lá do Nós do Morro que fazer televisão é muito difícil. Você tem que ser muito boa e rápido. Para você fazer uma... Entendendo? Então, você texto, quando começou a novela, você recebe mais capítulos, estuda. Depois, quando começa a gravar, você está gravando um texto naquela semana que você estudou na semana anterior. Então, essa semana, você está gravando o texto que você estudou na semana anterior e está estudando o texto que você recebeu para gravar na outra semana. Né? Então, é evidente que aquela marcação toda, né, que a gente pode fazer num texto teatral, né, de pausa de respiração, inclusive ajuda pra caramba o ator, né? Porque ele, na hora que ele está estudando aquilo, aquela pausa, é tudo muito técnico. Mas se ele faz de uma forma que fique confortável, quando ele chegar no palco, aquilo fica com vida, fica orgânico e não fica engessado, como a gente fala, né? A mesma coisa na televisão, né? Então, é importante algumas marcas, né, no texto, não tanto quanto no texto teatral, mas é importante. Para a questão do sotaque, escreve como fala foneticamente, porque aí é muito mais fácil para lembrar. Porque escreveu isso é uma boa... foneticamente, como é que fala aquilo. Bota o acento naquela vogal que tem que ser aberta, fechada. Exatamente. Porque assim é o nosso processo de aprendizagem. A gente precisa de pistas visuais, né? Pistas auditivas, pistas de memória. Então, eu acho muito legal. E o Ricardo Bravo, um diretor, ele dirigiu o Anthony Quinn, aquele velho ator que os jovens atores até nem conhecem, mas é um grande ator grego, né, do tempo do cinema, né, americano e tudo, que fez Zorba, o grego, e ele dirigiu o Anthony Quinn aqui no Brasil. E ele falou que o texto do Anthony Quinn era todo rabiscado. Tinha bonequinho de braço aberto, cores, entendeu? Porque isso tudo ajuda o ator. Agora, televisão, não quero deixar de falar isso. Televisão, o cuidado que a gente tem que tomar, principalmente nós, preparadores de atores, né? E os próprios atores, é que você estuda esse texto para você ir com uma boa base para a gravação. Mas lá na gravação é que vai tudo acontecer. Vem o diretor
que está com a ideia dele na cabeça. E ele é o chefe. Então, a gente nunca deve fechar possibilidades. Mas as cenas apontam para um determinado lugar. A cena não aponta 360 graus. Né? Então, você vai... Não dá para fazer tudo. E sempre muito aberto. E eu uso muito experimentar o oposto. Sabe? Então, por exemplo, minha personagem está muito alegre. Tá, experimenta também ela muito triste. Que às vezes você descobre o meio, né? Vai para os extremos e chega no meio termo. Agora, isso é no estudo do texto. E o importante é você deixar o ator, eu brinco até com eles, eu falei assim, nosso trabalho é para abrir possibilidades. Vamos abrir possibilidades e não fechar numa possibilidade só, né? Nessa novela O Amor Está no Ar, eu estava um dia trabalhando com o Rodrigo Santoro, que foi a primeira novela que ele foi protagonista. Imagina nós dois lá, sentados trabalhando, entra o Wolf Maia, diretor-geral, que ia almoçar na mesma sala que a gente está. Aí a gente ficou meio assim, aí ele, não, fica aí, e eu vou ficar aqui almoçando. Vocês nem olhem para minha cara, imagina a situação. O diretor-geral, eu olhei para o Rodrigo assim, para a gente se entender no olhar, né? Continuamos o trabalho como a gente estava fazendo antes. E depois, o Wolf veio falar comigo e eu fiquei muito feliz, porque ele disse para mim assim, gostei muito do seu trabalho, porque você faz o ator ficar inteligente. Né? Então, isso eu não vai mecanizando nas técnicas, não. Né? É ter essa inteligência cênica, entendeu? Possibilidades e coisas. Porque aí o diretor é quem vai te levar. E se ele quiser mais um pouco, menos um pouco, não sou eu fonoaudióloga. Agora, volta e meia eu dou boas ideias para os atores. E aí junta a minha boa ideia com a boa ideia dele, aí a gente dá boas ideias para o diretor, né? E às vezes os diretores aceitam e mudam até uma coisa que ele pensou. Tá e hoje em dia, como está tudo muito rápido também, sim, como está tudo muito rápido nesse processo de gravação, né? Quanto mais o ator chegar já disponível, né, já com tudo elaborado, que seja fácil de moldar, é melhor para o diretor, né? Não. Com certeza. Então, eu aconselho, justamente por causa disso tudo que você falou, principalmente, né, em televisão, que o ator chegue sempre com propostas, chegue sempre preparado, com raciocínio, para ele poder se adaptar, porque fazer televisão é muito difícil, é muito rápido. Né? Teatro, a gente estava falando, 2 meses você fica ensaiando, filme ensaia muito mais, filma muito menos cenas por dia. Televisão, às vezes são 30 cenas. E quando o cara é protagonista, às vezes ele grava 30 cenas. Uma loucura. Cenas que têm falas muito parecidas, porque televisão repete muito, por causa da pessoa que ligou a televisão, que não viu na segunda. Então, olha que loucura, né? Você tem até isso, né? E às vezes você começa a novela, tua primeira cena de gravação é uma cena que vai passar lá no capítulo 15. Exatamente. E você nem começou ainda. Exatamente. E aí, esse estudo do percurso do personagem é muito importante. Agora, na Globo, tem um aplicativo que eu usava uma marcação, né, de papel, que o aplicativo usa, esses aplicativos novos. Então, o cara recebe o roteiro de gravação da semana, o que ele vai gravar aquela semana. Aí ele já recebe as cenas do personagem dele daquela semana. E quando ele abre a cena, tem um negocinho que você pode clicar, aí vai te dizer o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois. Gente, olha fantástico. Que coisa legal. É muito fantástico isso. E eu antes,
eu desenhava, Que legal. eu desenhava quadradinhos, fazia uma folha, né, com quadradinhos no computador, e aí o ator ia botando cada quadradinho, né, capítulo tal, cena tal, ia arrumando cronologicamente para quando ele gravasse, ele tô gravando aqui, ele veio dali, ele vai para ali, entendeu? E você anotar quando você grava uma coisa que é no futuro, e depois você vai gravar o antes daquilo, você O antes, anota como é que foi o futuro. para Né? você poder já estar preparado. Exatamente. Aí você faz uma anotação que puxa a tua memória e você lembra daquela memória do teu corpo, sabe? Agora, tem que ter... É isso que é a tal da preparação, né? Que eu acho que o ator tem que ter, né? E eu vejo, assim, os atores, quando eles chegam preparados, quando, sabe, eles fazem isso, primeiro que grava mais rápido, erra menos, decora. Se der qualquer confusão, mudança, o ator num instante se adapta, né? Agora, quando você Resolve lá. não sabe, eu já peguei atores muito novinhos que decoram o texto, né? Aí eu falava assim, mas por que você acha que ele está falando assim? Sei? Não sei. Falei, não, Porque o autor quis. tem que ter um porquê, vamos pensar. E aí é que é uma coisa maravilhosa, que eles falam assim, que coisa fantástica. Aí, quer dizer, o ator estava fazendo a cena, né? E estava horrível no ensaio, não sei o quê, aí para, aí a gente conversa um pouquinho com o ator, e quando volta de novo ele faz maravilhosamente bem. Porque ele pensou, né? Entendeu, né, o lugar dele ali. Exatamente. Então, isso é muito importante, né? Leila, estou controlando aqui o tempo, que eu quero te fazer uma pergunta. Pá. Teve algum trabalho que você, quando pegou o ator ou te indicaram para trabalhar determinado personagem, você achou que não ia dar certo, que não ia dar conta e no final te surpreendeu? Eu sou meio maluca. O que eu quero dizer com isso? Olha, você falou agora e eu pensei assim, nunca pensei em não vou dar conta, o ator não vai dar conta. Por isso que eu digo que eu sou maluca. Sabe? Eu nunca pensei. Agora, me surpreender com os atores, aí eu tenho inúmeras histórias para contar. Porque os atores, quase todos, sempre me surpreendem, né? Com aonde eles chegam, né? Que às vezes você não acha que vai muito longe, vai só aquele feijão com arroz e o cara me vai surpreende. embora. Agora, tem uma memória, agora um filme que ainda nem foi ao ar, que aconteceu ano passado. Posso contar rapidinho, dá? Pode, É fala rapidinho. sim. É um filme Diário de Bordo, que já saiu notícias sobre ele, foi filmado antes da pandemia. A gente terminou, sei lá, um mês antes da pandemia. E tem um personagem que é um americano. Um personagem, tá? Um americano que aprendeu português com a babá do irmão lá no passado, e ele não vou contar o resto, mas então ele aprendeu português, senão eu dou spoiler. Mas ele é um americano que fala português. E ele vai contracenar com brasileiros, isso e aquilo. Aí, o pessoal do filme, a preparadora do elenco, a Andréa Cavalcante, me liga perguntando se eu topava, porque eles estavam procurando o tal do ator americano para fazer o brasileiro e não tinham encontrado um disponível. Então, eles iam chamar um ator americano. Aí entra a internet, que é muito bacana. Eu conheci ele pela internet, dias antes dele vir para o Brasil, e eles queriam que eu desse a minha opinião, se eu achava que dava.
E eu usei essa... Que ele ia conseguir. E claro, a gente consegue avaliar os detalhes, mas eu observei a dicção dele, a possibilidade não, lógico. dele, um milhão de coisas, não é assim também então. E eu virei para ele e falei assim, eu sou maluca. Então eu topo, mas é um desafio. Você também é maluco? Eu falei assim. E ele falou para mim, sou. Eu falei, pois é, porque vamos os dois malucos nessa aventura. E deu super certo. Ai, entendeu? que bom! Agora, tô querendo ver já. esse trabalho, eu fiquei com medo. Você está entendendo? Eu imagino. Eu fiquei com medo, porque ele chegou no Brasil 5 dias depois e ia filmar, sei lá, foi tudo assim. Tá, 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 tá. Agora, a fono chata, que não é doida, né? Vai dizer, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, assim, eu tava com medo, né? Agora, também falei para todo mundo, falei até para ele. Temos um desafio. Você vai ter que trabalhar bastante, eu vou trabalhar bastante. Conta com o meu sangue. Mas é por aí. Mas dá o seu também. Dá o seu também. E aí, isso me surpreendeu bastante, porque foi muito melhor do que eu esperava, né? Muito melhor. Agora, todo mundo ajudando. Que ia sair. Sim, é um trabalho de equipe, né? Equipe toda, direção, todo mundo. A preparadora de elenco, a Andréia, a gente trabalhou junto. Eu acho, sabe, que no mundo... Tem que trabalhar assim. No mundo, a gente funciona bem junto. É verdade. Né? É verdade. Ninguém é sozinho, detentor de todos os, sabe? Os prêmios. A gente sempre, quando chega a algum lugar, muita gente ajudou a gente. E eu vejo isso no meu trabalho. Então, eu gosto da parceria com os atores e com a equipe. Né? E o resultado vai ser bom de qualquer jeito, né? Porque tá todo mundo empenhado naquilo. E precisa de todo mundo, né? Sim. Leila, tá acabando o nosso tempo. Tem só 3 minutos. Tão bom. Ai, adorei conversar com você. Eu também. Olha, eu quero que você saiba que eu tenho as suas apostilas até hoje guardadinhas. Gente, eu fico emocionada. Quando você foi falando essa parte do sotaque, eu fui me lembrando, eu falei, eu tenho isso na apostila dela. Que bom, que bom. Muito obrigada. Obrigada a pela você. disponibilidade, por ter trocado aqui com a gente. Agora a gente não vai se perder mais. Estamos em contato. Isso, agradeço a todos, que eu nem pude falar. Eu vi de rabo de olho, a minha outra filha Bianca entrou aí também. Né? Entrou também. Todos que estão aqui na live, a gente não consegue, né, falar com todo mundo, mas a energia passa e eu agradeço muito a você também, Carla, a oportunidade. E eu acho que essa pandemia fica melhor por causa das lives. Eu tô adorando ver live, fazer live, tô achando o máximo. E estamos trocando e passando. Isso aí, isso aí. Obrigada. Obrigada a você, querida. Eu vou deixar gravada aqui no feed a live para quem chegou mais tarde. Vou deixar gravada para assistir depois. Tá ótimo. E desculpa ainda um beijo no sinal. Imagina, deu tudo certo. Isso. Um beijo, obrigada. Beijo para todos. Gente. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.